Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o egiptólogo Rafat Khalifa, ele que é o nosso guia lá da Pax Tour no Egito, desde 2001, trabalhamos juntos há bastante tempo, tivemos 14 vezes no Egito, 11 vezes com o Rafat, ele que é super profissional, egiptólogo, faz parte da equipe de arqueologia da Universidade do Cairo, nessas novas descobertas que têm acontecido aí no Egito. E hoje ele vai estar falando com a gente sobre o templo de Ísis, o templo do amor, e também sobre o início do Ramadã, que é o mês sagrado do Islã, já que ele é árabe e conhece toda essa cultura melhor que todos nós, né? O Rafat tem compartilhado alguns textos que ele tem escrito sobre templos egípcios ao redor da Mãe Terra, para a gente estar aí se inteirando melhor dessa cultura tão incrível que é, na realidade, o berço de todas as civilizações. Lembra que teve o transporte de algumas múmias no outro sábado, né? De um museu, do Museu Antigo do Cairo para um novo museu. E agora o Egito parece que está chamando, né? E a gente tem que, olha lá, Andina Napoleão, foi fantástico a passeata das múmias sobre o Cairo. Pois é, foi realmente um evento histórico, uma energia maravilhosa, e eu desejo que os faraós, os espíritos dos faraós, auxiliem os governantes da Mãe Terra nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo, né, de transição planetária. E deve ter um motivo, claro, né? Por que transportaram 22 faraós, né? E não os cento e poucos que estavam lá hospedados no Museu do Cairo Antigo. Enfim, depois a gente fala sobre isso com o Rafat numa outra live. Hoje ele vai estar falando justamente sobre a energia do Egito. Feliz Ano Novo aí para vocês também. Para que a gente possa estar falando sobre o templo. Sexta-feira, o Rafat vai fazer uma vivência no Zoom sobre o templo de Ísis. A inscrição é R$ 60 e quem se sentir chamado esteja lá com a gente, que vai ser tudo de bom. Bem-vindo, Rafat, tudo bem? Oi, tudo? Você? Como você está? Tudo Tudo bem? ótimo, graças a Deus. E aí? Que bom. Primeiro eu quero te agradecer os textos que você tem compartilhado com a gente sobre toda a cultura aí do Egito. É uma forma de nós estarmos mais próximos desse país tão incrível e tão rico, né, de detalhes e de base da nossa civilização humana. Enquanto não dá para viajar fisicamente, a gente viaja virtualmente, né? Isso, esses dias, como é difícil por causa da pandemia que está no mundo inteiro, é difícil fazer viagens fácil, né, de um país para outro. Então, estou aproveitando para mostrar o Egito, via esses meios, essas plataformas. E esses dias estou, sabe, de repente assim passou na minha cabeça essa ideia de mostrar o Egito que está no mundo, não só o Egito que está no Egito. Por isso Excelente, estou, por isso estou mostrando muitos monumentos, porque muitas pessoas não sabem que, né? que tem bastantes monumentos fora do Egito, bastantes monumentos egípcios fora do nosso país, fora do Egito. Por isso, as últimas postagens que eu fiz no Instagram, no Facebook, são sobre templos que estão no exterior. E, na verdade, não são só templos no exterior. Tem muitos monumentos em museus. Por isso, Uhum. esses dias, vou continuar nos próximos dias, se Deus quiser, mostrar mais coisas que estão nos Estados Unidos, em França, Inglaterra, Alemanha, Itália, vários países do mundo têm monumentos egípcios. Pois é, eu não sabia desses templos todos, né? A gente sabe dos obeliscos, né? Que tem na Praça da Concórdia, tem obelisco nos Estados Unidos, em Washington DC, etc. Mas eu não sabia que era assim, templos inteiros, né? E essa energia no Metropolitan Museum Então, compartilhou. Aí hoje, Barcelona, na Espanha e na Holanda, quer dizer, eu realmente estou aprendendo, estou adorando, né? Quanto mais a gente puder somar informações nesse momento de isolamento social, melhor, porque na realidade nós estamos criando um novo mundo como nova civilização humana mais consciente, nesse período aí que a gente não consegue sair muito do lugar, né? Então é importante a gente estar abastecendo o nosso conhecimento. Então, super obrigada aí por compartilhar todo o seu conhecimento.
que bom que você está gostando. A gente fica com dúvida porque as pessoas ficam, muitas vezes ficam com vontade de ver o mais famoso, as pirâmides, os templos mais importantes daqui, o Karnak, o Templo de Luxor, essas coisas. Sim. Então, às vezes, quando eu falo de coisa de mais detalhes da arqueologia ou detalhes da cultura do Egito, às vezes a gente fica com dúvida se as pessoas vão gostar ou não, né? Vão querer. Até às vezes eu tenho muita informação sobre a postagem que estou fazendo. Só que eu fico preocupado porque texto grande nas postagens do Facebook, Instagram, essas coisas, tem muitas pessoas que não têm paciência, né? De ficar lendo, em vez de 2, 3 minutos, ler 5, 10 minutos é muito. Então, muitas vezes não continua o texto. Por isso, às vezes, também é difícil, porque muita informação interessante. E a gente não sabe o que escolher. Escolher qual para postar e descartar qual. Mas, de toda maneira, eu espero que você e as pessoas, a família Pax, espero que curtem, que gostem dessas postagens. Pelo menos é um jeito de acompanhar a cultura, acompanhar o conhecimento, até ter o normal de conhecer a cultura fisicamente nos locais, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Pois é. Com certeza, com certeza. E só ajuda, né? E quem não tem paciência de ler, começa a ter paciência, porque a gente tem que estar em casa, né? Modéstia à parte, não estamos fazendo muita coisa, assim. Eu estou trabalhando bastante, você também. Mas a maior parte das pessoas que estão em isolamento social estão com bastante tempo disponível, né? Então vamos investir esse tempo no autoconhecimento, velho. Vamos aí ler e saber mais, né? Mas estou adorando as suas postagens. Eu queria que você falasse sobre o templo de Ísis e queria que você falasse também do Ramadã, né, que está começando nessa semana. Já começou ontem à noite, começa hoje, como é que é? Não, hoje é o último dia antes de começar o Ramadão. Ou seja, hoje é a primeira noite de começar o Ramadão, porque começa de noite. Certo. Então, como começa de noite, começam as orações do Ramadão à noite, Hoje do à primeiro noite. dia. Então, Hoje à noite. hoje é quando fala Ramadã Murabi, como é? Ramadã Mubarak. 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 Ramadã, Isso. Ramadã Karim. Ramadã Mubarak é Ramadã abençoado. Essa é a tradução. Ramadã É. Mubarak. E o Mubarak. que significa Ramadã Karim? Generoso. É a Karim mesma é generoso. que fala ou é durante 30 dias? Se fala todo dia até terminar. Todo dia pode falar. Todo dia. Então eu vou aprender a pronunciar direito, depois te desejo direito o Ramadã Karim. Então, um feliz Ramadã para todos nós na Mãe Terra em 2021. E aí, como é que são as orações? Agora começa. Muito obrigado. Primeiro eu queria cumprimentar todo muçulmano que deve ter alguém que estaria acompanhando a gente nesse programa. Sim. Ou talvez depois de ter esse programa gravado no Instagram, pode entrar alguém para assistir. Então eu quero cumprimentar todo muçulmano no mundo. 1,8 bilhão. 1,8 bilhão de muçulmanos, que são os habitantes de muçulmanos no mundo inteiro, estão em 57 países no mundo. Isso além de muitas minorias de muçulmanos em todos os outros países do mundo, na Europa, Estados Unidos, inclusive no Brasil. Até já conheci muçulmanos no Brasil, já conheci mesquitas no Brasil. Então eu queria cumprimentar a todo mundo dos muçulmanos por esse mês sagrado e importante. E espero que seja um mês de mais e mais bênçãos para todos os muçulmanos e os não muçulmanos também, e todas as famílias de toda a humanidade. Esse mês é um mês de jejum, se chama Ramadã. Ramadã é um de 12 meses
do calendário árabe. E o calendário árabe é um calendário que depende da lua, não é solar. Então, nesse calendário tem esse mês, que é o mês de Ramadã. Nós fazemos um culto. Um tipo se considera como um culto, umas orações de jejum para Deus. Então, a gente faz esse jejum nesse mês 30 dias seguidos. Todo dia, mais ou menos 16, 17 horas. Desde a madrugada até o pôr do sol. Sem comer, sem beber, sem nada. O dia inteiro, 16 horas com jejum. Nessas 16 horas, a gente leva uma vida muito espiritual, uma vida bastante longe do material. A gente se afasta totalmente de tudo o que é a ambição mundana. Né? Comida, bebida. A questão não é só comer e beber, a questão de muita coisa que tem a ver com as ambições materiais. E é um jeito de mostrar que nós estamos agradecendo a Deus. Sim. Então, nós estamos agradecendo a Deus pela comida, pela bebida, por todas as coisas materiais que está dando, pela saúde que está dando para a gente. Então, a gente está deixando de comer essas coisas, dizendo que muito obrigado. É uma forma de dizer muito obrigado a Deus. E uma maneira também de testar o quanto estamos aceitando obedecer a Deus. Então tem que mostrar que estamos obedecendo a Deus. Uhum. Porque quem consegue fazer isso numa coisa permitida o ano inteiro, consegue fazer isso evitando coisas proibidas o ano inteiro também. Então é uma maneira também de mostrar que estamos obedecendo a Deus em todas as nessa coisa das coisas materiais. Também é para sentir o mesmo que os nossos irmãos pobres sentem o ano inteiro. Nós temos no mundo muitas pessoas com fome, que muitas vezes não conseguem, mesmo com essa opção de poder comer, não acham a comida, não encontram a comida, não tem comida, não tem disponibilidade de ter alimentação. E então esse jeito de fazer o jejum é para sentir também o mesmo dos nossos irmãos pobres. E isso acrescenta dentro de nós o sentimento da caridade, de querer ajudar os pobres, porque estamos sentindo o mesmo que eles sentem. E por isso nós tentamos ajudar. E claro que essa coisa do jejum, além de ser uma coisa religiosa, ajuda bastante a saúde, sabe? Organiza o corpo, a forma de alimentação. Depois de 30 dias fazendo isso, a gente normalmente perde peso, mesmo sem ter a intenção de perder o peso, a gente perde uns quilos. Melhora também os órgãos do corpo, diminui a gordura no fígado, nos intestinos, no coração, facilita o movimento do sangue nas veias. Então é muito bom para a saúde, para o colesterol também. E fica muito melhor ainda se a gente escolher o que comer durante a noite, entendeu? Então é um mês de muita, como estou explicando aqui, de muita coisa boa, muita benção mesmo. O mês de Ramadã. Estou aproveitando para cumprimentar todo muçulmano no mundo inteiro deste mês sagrado e importante. Bom, agora a deusa Ísis, né? Sim. A deusa Ísis. Deixa eu só te falar uma coisa. Todas as minhas lives, todos os vídeos, eles ficam no Instagram, no YouTube e em 5 Facebooks. E a gente manda também no Pax News. Então, são várias pessoas que sempre assistem todos os nossos convidados, principalmente os convidados internacionais, como é você e o Rafat, que é um egiptólogo e super profissional, e tem um vasto conhecimento de vários assuntos, então realmente nós indicamos que vocês possam assistir todos os vídeos dele e estarem aí na sintonia para que possam aprender mais sobre o Egito, né? E quando der para viajar fisicamente, quem quiser viajar ao Egito,
contate o Rafat diretamente, não precisa esperar só o grupo da Pax, né? Porque ele mora lá e ele está lá recebendo as pessoas assim que for possível e abrirem as fronteiras. Não é isso, Rafat? Então vamos falar do Templo de Ísis. Bom, a deusa Isis é a deusa talvez como deusa mulher, é a deusa mais importante de todas as divindades do Egito Antigo, a deusa Isis. É a deusa que demorou muitos e muitos séculos com o culto aceso, não só no Egito e em vários outros países. Então, Isis é uma deusa muito importante. O nome dela significa muita coisa. O nome dela significa, ela se pronuncia em egípcio antigo, Ast significa o trono. Ast significa o trono. E por isso, muitas vezes, nos desenhos dela, nas paredes ou nas estátuas, ela fica com a coroa na cabeça, com o desenho de um trono. A deusa Isis tem muitos títulos também. E um dos títulos mais importantes, mais bonitos que eu sempre gosto, que ela é a substância, a bela substância de todas as coisas bonitas. Legal. E a bela substância de todos os deuses também. Então ela tem muitos títulos, entre esses títulos, esses dois. É uma deusa muito, muito importante durante muitos séculos na história. E por causa disso é que ela foi venerada durante 30 séculos, pelo menos, no Egito Antigo, e depois, uns 6, 7 séculos, no Império Greco-Romano, no Egito e nos outros estados do Império Romano. E por causa disso que tem um templo dela, por exemplo, em Itália, o templo dela, que tem um outro templo dela na Grécia, numa das ilhas gregas, tem um templo dela em Síria, Líbano, tem templo dela em Núbia, no sul do Egito, vários templos. E falando das postagens que acabei de fazer nesses últimos dias, o templo que está em Espanha, a deusa principal foi Isis, nesse templo. O templo de Debut. O templo que está nos Estados Unidos, em Nova York, a deusa principal desse templo também é a deusa Isis. Então é uma deusa muito importante. Na mitologia egípcia, ela faz parte da Eneada de Heliópolis. Ela é uma de 9 deuses que criaram o mundo, segundo a teoria da cidade de Heliópolis. Irmã de Isis, irmã de Osíris, Set e Neftis. São 4 irmãos. Isis e Neftis, 2 mulheres, deusas. Osíris e Set, 2 homens, deuses. Ok? Então, ela é uma de 4. Os pais dela e o irmão Osíris são Geb e Nut. São a terra e o céu. Geb é o deus da terra. E Nut é a deusa do céu. Então, ela é filha da terra e do céu. O irmão dela, Osíris, é irmão e marido ao mesmo tempo. Então, ela casou ou teve o irmão como marido. Casou com ele. Ele é o parceiro dela, então. E por causa dessa história de uma pessoa casar com o irmão ou irmã, é coisa das mitologias antigas. Que a propósito, os deuses, os reis, no Egito Antigo, e os reis também, ptolomaicos, se casavam entre si, quando irmãos, às vezes. Então temos reis do Império Faraônico, da época faraônica, e temos outros reis da época ptolomaica, a época posterior à época faraônica, que se casavam. Então eles, quando faziam isso, justificavam isso que os deuses se casam e nós somos deuses ou semideuses. Por isso nos casamos. Então eles justificavam isso perante ao povo, dessa maneira, relacionando isso ou associando isso com a mitologia.
A deusa Isis, ela, na verdade, ela é parceira de Osíris, mas não casou com ele, no sentido de que muitas vezes nos textos, nos desenhos, nas paredes dos templos egípcios e tal, explica sempre que ela não teve tempo de estar junto com ele fisicamente, sexualmente, né? E por causa disso que eles dizem que ela teve gravidez sem ter contato sexual com Osíris. E por causa disso que eles dizem que ela teve gravidez mesmo sendo virgem. E por isso relacionam ela sempre com a Virgem Maria e com outras personagens e outras culturas, que é uma gravidez de uma deusa ou de uma mulher virgem na história. A deusa Isis tinha muita... pode falar. Então, a Isis veio antes da Virgem Maria, não é? A história da Claro, deusa. claro. Claro. A Enneada de Heliópolis, que ela faz parte das 9 deuses. Está ouvindo? Alô? Sim, tô ouvindo, pode falar. Ok. Então os deuses da Enneada de Heliópolis são pelo menos 30 séculos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo aparecer. Ok. Então a Virgem Maria chegou tipo 3.000 anos depois da deusa Isis. É muito novo. E nós não temos tempo, mas tem muitos exemplos de gravidez pura, o que eles chamam imaculada. Muitos exemplos. Não é só a Virgem Maria, não é só a deusa Isis, mas tem na civilização da Índia, tem na civilização antiga da Pérsia, tem de Malta, uma ilha que se chama Malta, no Mediterrâneo. Todas são culturas antigas que tiveram histórias parecidas. Mas a mais antiga é a deusa Isis, porque também a cultura egípcia é a mais antiga. Então, na história da relação de Isis com Osíris e com Set, com Horus, é uma mitologia muito grande. É difícil em poucos minutos assim explicar, mas eu vou tentar explicar rapidinho assim como é isso. 4 deuses. Set é o deus da maldade, o deus da violência. Ele de ciúme, da inveja. Ele não gostava de Osíris ter toda a bondade que tem. Ele é o deus do bem. Ele é o deus da agricultura. Ele é o deus da abundância. Ele é o deus de colheita, de muita coisa boa no universo. E ele foi dedicado como deus do deserto árido. Ficou com ciúme do irmão dele. Ainda ele tem a parceira dele, é a Isis, a deusa da beleza, do amor, de música, a deusa do carinho. Então, por causa da inveja, ele matou o irmão, Osíris, e a deusa Isis lutou muito para devolver ele para a vida de novo. E ele não desistiu, matou ele outra vez. Ela voltou a lutar até encontrar com ele de novo e ter o corpo dele e voltou à vida de novo. Numa dessas 2 vezes, ele cortou o corpo dele em pedaços pequenos. Numa versão da lenda, desse mito, 14 pedaços. Na outra versão, 42 pedaços, 42 peças do corpo. Por que 14? Por que 42? Porque essa história, esse mito se contou durante milhares de anos. Então, conforme quantas províncias o Egito teve na época da versão do mito, eles colocavam o número dos pedaços do corpo. Quando o Egito chamava o nomos. Nomo é província, estado. Por exemplo, no Brasil chama os estados.
a divisão da geografia. Sim. Então ela juntou todos os pedaços do corpo e tal, e ele ficou o corpo inteiro na segunda vez, não voltou para a vida, ela teve que enterrar ele, fez um contato o sexual com o espírito dele, né? Ela ficou então com, sabe essa coisa do Espírito Santo, né? Então teve também Espírito Santo nesse mito, nessa história, na gravidez dela, e afinal ela teve essa gravidez de Horus, o filho dela é Horus. E Horus quando nasce, tem uma protetora, que é a deusa Ator, que protegeu dele quando nasceu, e quando a mãe estava aí junto com ele no meio da floresta, ou no meio das plantas, do papiro e tal, ela protegeu esse bebê, e quando cresce esse filho, Horus, que é um falcão, já forte, sabe a história que passou para o seu pai, então ele decide lutar para conseguir o trono do Egito, né? E começou outro tipo de conflito entre o sobrinho agora, que é Horus, o filho de Ísis, e Set. E nesse conflito passa por várias fases. Uma fase de violência, né? E outra fase de tribunal. Os deuses fazem um tribunal de justiça e ficam como juízes, os deuses, para decidir quem tem direito a ter o trono do país, né? E, afinal, chegaram os deuses todos a ter acordo que o filho do deus que tinha o trono do Egito, o filho de Osíris, tem mais direito do que o irmão, por causa de toda a maldade que esse irmão fez e por causa que faz sentido o filho ter o trono do pai dele. O que importa agora, nessa parte da história, é o papel de Ísis. Ela foi muito boa como esposa. Apoiou muito o filho dela como mãe. Então, ela é boa esposa e boa mãe também. E não podemos esquecer que aquele adversário de Horus, que é o tio Set, é irmão dela. Então, ela estava em conflito. O que fazer? Porque ela ama o irmão dela, gosta muito dele. Porque durante esse mito, às vezes ela fica tentando fazer a paz. Às vezes ela fica com vontade de terminar essa violência entre os dois deuses. Mas, de toda maneira, o que estou tentando explicar nessa parte dessa lenda é dizer que ela tinha a característica de amor com o irmão, com o filho e com o marido, nessa história toda. Ela foi uma deusa muito importante porque durante esse conflito, essa vida toda, ela usou muito o jeito da magia. O jeito de magia para conseguir achar os pedaços do corpo do marido que estavam dispersos em todo lugar. Usou a magia quando Horus perde um dos seus olhos no conflito com o tio Set, perde um dos olhos. E quando perde um desses olhos, ela conseguiu curar a ferida dele com a magia. E por causa disso que os egípcios, na medicina do Egito Antigo, usavam muitos medicamentos. E a medicina egípcia foi muito avançada, mas também usavam a parte religiosa, usavam também as orações. Então, para curar as pessoas doentes, eles tinham orações, tinham amuletos de magia, tinham coisas da deusa Ísis, junto com os medicamentos de química, junto com as operações e cirurgias que eles faziam. Então ela tinha esse jeito. Até tem uma estátua, ou várias estátuas, em vários templos que eles colocavam, como aqueles templos que eu postei no Facebook ultimamente, que tinha a estátua da deusa Ísis, com tipo, sabe, aquele vaso pequeno, uma pia pequena do banheiro,
como uma pia pequena assim, ao pé da estátua. E a estátua, os egípcios faziam de propósito, estava cheia de hieroglifo, em textos de hieroglifo de orações sagradas. Então, o que acontecia? As pessoas, os egípcios que acreditavam muito nessa deusa Ísis, iam para o templo, colocavam água na estátua, a água na estátua passava pelo corpo da estátua, pelos textos sagrados, textos que curavam os doentes, textos de cura. Então, passava água nos textos da estátua e caía, essa água caía, chegava até aquela pia pequena, que é como um prato pequeno no pé da estátua. Depois, na palestra do Zoom, eu posso mostrar uma foto dessa estátua, um slide. Então, essa água que desce assim, cai nesse, fica água sagrada, fica água diferente. A água já pegou todas as orações, já passou pelos textos sagrados. Então, eles tomavam, bebiam essa água. As pessoas doentes tomavam essa água. E era uma forma de curar as pessoas doentes no Egito Antigo. Então, ela é uma deusa curadora também. Os templos dela são muitos, como falei. Templo na Itália, como falei, Grécia e na Núbia, Líbano, Síria. Mas o templo mais importante, claro, com certeza o mundo todo conhece, é o templo de Philae, templo de Ísis em Philae, em Assuan. É o templo mais importante. Na verdade, só para as pessoas que estão acompanhando agora a minha explicação, para entender como é a situação, porque alguns devem já ter conhecido o Egito e outros não conhecem ainda. Uma ilha na maior parte do Rio Nilo no Egito, a parte mais larga do Rio Nilo, parece um mar, não é um rio. Uma ilha no meio de um rio grande. E a ilha nesse rio está no rio quando as margens do rio são só desertos. Então são várias ilhas, e essa ilha do Templo de Philae está no meio do rio, e você, assim, olhando as margens do rio Nilo, nessa parte, só vê deserto aos dois lados. Centenas de quilômetros, né, de deserto. O que quero dizer? Que é uma natureza super virgem. Você, ficando nessa ilha, numa viagem, você pode sentir que não mudou só geograficamente do seu país para a ilha, mas mudou também historicamente. Você está na história. Você sente que está na época quando o templo foi construído, porque não tem nada para atrapalhar a vista dos visitantes dessa ilha das coisas urbanas. Não existe nem prédio, não existe cidades, não existe nada de coisa urbana. Tudo é natural, só natureza. Então a ilha é uma natureza fantástica. Tem vários templos nessa ilha, não só o templo de Isis. Os templos que existem, tem um templo anterior ao templo de Isis, de um faraó que se chama Nectanebo, dedicado à deusa Hathor, que é amiga íntima da deusa Isis. Tem outro templo que é o templo da música. O templo da música, da deusa Hathor, porque Hathor é uma deusa de música. Ela foi a deusa que ensinou o bebê Horus, filho de Ísis, quando estava no meio do papiro como bebê. Então ela agradava a ele tocando música. Olha, com vários instrumentos musicais. Por isso a deusa Hathor está desenhada nesse templo como deusa de música. Deusa da música. Pequeno, Beijinhos da que tecnologia. mostram também, não sei se... Tá congelando. Tudo bem? Pode falar.
Então, tem muitos desenhos dos instrumentos musicais que mostram os egípcios tocando música. E mostra que os egípcios sabiam esses instrumentos musicais que são muito parecidos aos instrumentos usados hoje em dia no mundo inteiro. Por exemplo, tem uma flauta. Imagina, os egípcios já souberam instrumentos de cordas, como uma guitarra, como uma harpa, uma flauta, essas coisas de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Os egípcios sabiam usar esses instrumentos musicais. E falando de música, aquela música que foi cantada no desfile das múmias foi uma música egípcia. Então a letra foi egípcia. A letra foi egípcia, não é árabe. Não é árabe o idioma que nós, os egípcios, falamos hoje em dia. Não, é a língua do Egito Antigo. Então foi cantada em língua egípcia. Então esse é um templo da deusa Hathor nessa ilha, que é o templo da música. E tem outros templos de deuses núbios, mas o templo mais importante é o templo da deusa, a deusa Isis. Nesse templo tem muitos elementos importantes de arquitetura, um pilone, um termo de arquitetura que significa portal, de coisa da terminologia da arquitetura do Egito Antigo. Na verdade, a palavra é grega, pilone, significa entrada ou portal. Tem vários, então, desses pilones nesse templo. Tem um nilômetro, onde os egípcios conseguiam saber a altura da água do rio Nilo. E eles mediam a altura da água do rio Nilo. E isso foi muito importante nas épocas do Egito Antigo. Foi muito importante porque nós tínhamos inundações do Nilo, que às vezes era coisa boa. Às vezes, quando tinha exagero disso, era uma coisa de catastrófica, uma coisa de problema. Às vezes tinha escassez de água. Então, saber a natureza do rio Nilo com antecedência, eles podiam saber as inundações estão chegando ou não, estão chegando fortes ou não. Então, via esse nilômetro, eles conseguiam saber a natureza do rio Nilo. E não é só isso. Os sacerdotes, que muitas pessoas acham que só trabalhavam como sacerdotes, tinham outras atividades para ajudar o palácio a governar o país, para ajudar o faraó. Dessas atividades, com a altura dessa água, via o nilômetro, via medir a altura da água do rio Nilo, eles decidiam quantos impostos os camponeses tinham que pagar, plantando os campos de agricultura. Então, eles ajudavam na administração também do Estado, graças a esse nilômetro e a medir a altura da água no rio Nilo. Tem um templo pequeno dentro do templo grande. Um templo pequeno se chama Mamizi, que é uma palavra também grega, mames, que significa casa do parto, casa do nascimento. Acontece que os Ptolomeus queriam convencer o povo egípcio que eram filhos dos deuses. E qual era o motivo deles quererem convencer os egípcios que eram filhos dos deuses? Eles queriam dizer que nós temos o direito a governar o país. Do mesmo jeito como Horus, o deus filho de Ísis, teve o direito de governar o país depois do tribunal que falei. Então, o conjunto dos juízes decidiram que aquele rei legítimo do país é Horus. Então, todo o faraó queria dizer que ele fosse imagem de Horus sobre a terra. E para fazer isso, para conseguir fazer essa propaganda, estou usando
com intenção. A palavra propaganda, eles fizeram muita coisa. Dessas coisas, eles fizeram o templo inteiro para contar nos desenhos nesse templo sobre como ele foi nascido depois de uma gravidez dos deuses. Pai e mãe deuses. Se chama Mamisi. E já expliquei outra vez que Mames, o nome desse templo, que é o templo do nascimento, Mames, a palavra mes significa meso, mas significa nascimento, significa parto. É a mesma sílaba que está na palavra Christmas. Christmas. Quando falamos Christmas, é na cidade um Natal, né? Christmas em inglês. A palavra passou do egípcio antigo para a Grécia e depois para a língua inglesa. E por isso, essa parte da palavra significa nascimento. Então, esse templo é o templo do nascimento. Dentro do templo, do próprio templo da deusa Isis. Uma parte muito importante nesse templo também é falar sobre a origem das inundações. Uma pedra muito grande, uma rocha grande de granito, tem um texto que foi um texto enigmático, que não sabia o que significa. Até chegar Champollion, quando ele decifrou o hieroglifo, muitas pessoas começaram a estudar o trabalho que ele fez durante quase 20 anos, e graças ao trabalho que ele fez, muitas pessoas começaram a saber decifrar os textos. Então, essa rocha de granito que está no templo de Isis conta sobre uma história do conflito entre dois templos sobre quem é a origem das inundações do rio Nilo. Ela foi Isis ou foi Renum? Renum, outro deus do outro templo. Renum, aquele deus do outro templo, numa ilha que se chama Elefantina, os sacerdotes dele lutavam para provar que o deus deles era o causador das inundações do Nilo. E ao mesmo tempo, os sacerdotes do templo de Isis lutavam e brigavam para dizer que a deusa deles é a causadora das inundações do Nilo. E era, a propósito, o argumento deles era as lágrimas de Isis procurando os pedaços do corpo de Osíris. As lágrimas causavam as inundações. Então, para eles, esse foi o argumento. E, afinal, depois de tanta briga, teve tribunal também, teve justiça, e, afinal, os deuses decidiram que o causador das inundações é a deusa Isis, e não o deus Renum. Qual é a importância disso tudo? Na verdade, a importância é puramente política e econômica. Quando Isis fica a causadora das inundações do Nilo, significa que ela é uma deusa mais importante do que outro deus. Isso é política. E quando Isis é causadora das inundações do Nilo, significa que ela que tem direito aos impostos dos campos de agricultura que se plantam pelas águas do rio Nilo, das inundações do Nilo. Então, os impostos vão para o templo de Isis e não vão para outro templo. Então, isso é economia também. E ao mesmo tempo, tem que pagar os impostos porque as pessoas, quando sabem que essa deusa é mais importante, eles vão fazer mais orações para ela, então tem que dar mais oferenda, além dos impostos. Então, acrescenta mais o dinheiro a economia do templo. Essa história toda desse conflito e tal está gravado naquela rocha grande de granito que está no templo de Isis. Tem uma parte também muito importante nesse templo, uma porta, um portal. E tem um desenho muito importante que mostra a deusa Isis como uma deusa da astronomia,
porque ela se identifica como uma estrela. Se chama Sotis. Eu não sei como se o nome em português é assim também, Sotis. Sopdet, no Egito Antigo, na língua egípcia, Sopdet, Sotis. E uma estrela. Então ela foi uma deusa estrela ao mesmo tempo. E foi ela que ensinou os egípcios a fazer muita coisa da astronomia. Inclusive, com o conhecimento dela, ela ajudou os egípcios a fazer o calendário deles. E por isso os egípcios têm um calendário perfeito. O calendário do Egito Antigo é perfeito. Eles têm um calendário de 360 dias. E 5 dias de festa. Então são 12 meses e o mês 13º tem só 5 dias. Os 12 meses, cada mês tem 30 dias. Sim. 30 vezes 12 são 360. Sim, 360. E mais 5 dias, de festa, 365. Então é um calendário perfeito. E cada mês desses, segundo os egípcios, estava dividido em 3 partes. Chama décadas, ou decates, que são 10 dias. A palavra semana em português vem de 7, do número 7. Por isso não pode chamar semana egípcia. Porque são 7 dias. Porque na verdade são partes do mês. Podemos chamar partes do mês, mas tem nome, tem decate, assim se fala, que é uma semana de 10 dias. Né? São 3 partes, cada parte 10 dias. Então, o total são 36 partes ou semanas, vamos assim chamar de semanas, pode ser, até podermos acostumar ao novo nome, né? Então, essas coisas todas da divisão do calendário, da astronomia, como os egípcios conseguiram entender isso tudo? Os egípcios simplesmente eram muito observadores da natureza. Eles, quando olhavam para as estrelas à noite, eles, com o passar de anos e décadas e séculos, descobriram que o movimento das estrelas no céu se repete cada mês, isso vamos dizer, cada dia. Uma vez por ano, volta a mesma estrela ao mesmo lugar de novo. Eles observaram também a coisa do rio Nilo. As inundações demoravam certa altura até chegar de novo. Então, eles começaram a fazer os cálculos até chegar a aperfeiçoar esse calendário deles e a inventar o calendário deles. Segundo a religião do Egito Antigo, foi a deusa Ísis que ajudou os egípcios a aprender isso tudo. Então, eles associam a deusa Ísis com o conhecimento astronômico, com os ensinamentos das estrelas, dos calendários, etc. Então, isso também está desenhado nesse templo, numa parte nesse templo. Inclusive, qual é a origem do rio Nilo? O espírito do Nilo, que causa o rio Nilo. Onde nasce o rio Nilo? Hoje em dia sabemos que nasce no centro de África, em Etiópia, em Uganda, em vários países, onde nasce o rio Nilo, no centro da África. Mas para os egípcios, ele nasce onde começa o mundo. Então, para eles, o rio Nilo nasce onde tem o começo do mundo. E o começo do mundo, lá, bem longe, fica um deus egípcio, que se chama Hapi. Ele é o responsável de mandar a água do rio Nilo até nós aqui no Egito. Isso também está desenhado no templo de Ísis, que ensinou os egípcios a geografia, que ensinou os egípcios também a mitologia do deus companheiro, amigo dela, que é o deus do Nilo, Hapi. Na verdade, o templo é muito rico, que tem muita coisa contada, além da maravilha, a maravilha da arquitetura. Você fica assim, sabe?
as colunas fantásticas, você fica sem entender como tiveram de resiliência, como tiveram de paciência, como tiveram de habilidade em fazer colunas. Cada coluna é diferente do que a outra. Uma papiriforme, outra lotiforme, sabe? Pelo nome eu acho que as pessoas podem entender o capitel da coluna. Tem colunas compostas de várias flores. As colunas são flores, são plantas. E por isso eu falo que a arquitetura egípcia é natureza. Quando você anda dentro de um templo cheio de colunas bonitas, você está andando dentro de um jardim cheio de flores, cheio de árvores. Então, eles imitavam a natureza. O templo é muito lindo durante o dia, numa visita assim maravilhosa, você pode curtir muito as paisagens da ilha de Philae, as margens à direita e à esquerda do rio Nilo, das outras ilhas, o deserto ocidental e oriental do rio, umas paisagens fantásticas. Isso durante o dia. E durante a noite, pode visitar também, onde tem um show de som e luzes. Um show fantástico que conta toda a história do templo e da deusa Isis em vários idiomas. E os turistas vão lá para chegar até esse templo, tanto de dia quanto de noite, em barcos bonitos, pequenos, numa viagem fantástica de 10, 15 minutos. Chega até essa ilha para visitar durante o dia e chega à noite para sentar em bancos preparados, confortáveis, para as pessoas poderem curtir o show de som e luzes, onde tem os atores aparecendo em forma de luzes nas paredes do templo, paredes tão altas, só para ter uma ideia, o pilone do templo, uns mais de 30 metros de altura, aparecem os deuses, e aparece a deusa Isis, aparece a deusa Hathor, aparecem os reis também, para contar a história do templo. Então os atores fazem o papel dos deuses e dos reis, contando a história do templo inteiro. Eu preciso só explicar uma coisa importante. Quando se visita esse templo, parece que o templo está no seu lugar original, bonito, maravilhoso, fantástico, não tem problema nenhum. Mas o templo inteiro, pedra por pedra, todos os templos da ilha, pedra por pedra, foram transportados de uma ilha para essa ilha onde está agora. Então os templos, os monumentos todos não estavam nesse local de agora. Eu sempre, quando levo os turistas, muitas pessoas sem ter assim, conhecimento anterior sobre o templo e tal, nunca acreditam nem imaginam que o templo não estava nesse local. Mas, na verdade, o templo da deusa Isis não estava nesse local, estava em outra ilha, e demoraram 10 anos para transportar esse templo e os outros templos da ilha antiga para essa nova ilha onde está agora. E por que fizeram isso? Porque quando o governo egípcio resolveu construir uma barragem, uma represa, que se chama represa de Aswan, nome da cidade, quando o governo egípcio resolveu fazer isso, começou muita água a ficar presa atrás dessa barragem e começou o templo a afogar dentro da água do rio. Então a água começou a subir pouco a pouco, cada dia poucos centímetros. Chegou a ter metros de altura. Então as colunas, só ficavam as colunas capitéis assim aparecendo e o resto estava dentro de água. O governo egípcio fez uma chamada ao mundo para salvar esse patrimônio, essa herança tão importante da humanidade, e a Unesco e vários países no mundo se colaboraram para salvar esse templo, do mesmo jeito como salvaram outros templos, como Abu Simbel, por exemplo, e transportaram o templo inteiro até essa ilha. Uma obra fantástica, vários países, demorou 10 anos para fazer esse trabalho. Eu acho que passou o tempo, né? Tem
2 minutos. Há quanto tempo está lá no novo endereço, na nova ilha? Desde o ano 1980. 80, muito A bem. obra, a obra é desde final dos anos 60, ou desde o ano 1970, mais ou menos, Tá. e demorou até 1980. Olha, família Pax, então tem Vivência Imperdível com o Rafat Khalifa na sexta-feira, dia 16, 19h30, na plataforma Zoom, sobre o Templo de Ísis, o Templo de Filé, nessa ilha maravilhosa, o Templo do Amor. Ele vai estar explicando e colocando as imagens. A inscrição é R$60, tem todo o descritivo, como é que você participa nas nossas mídias digitais. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a Cândida Borges sobre energização sonora no novo Veda, celebrando a vida, com música ao vivo. Espero vocês. Rafat, gratidão sempre pelo seu profissionalismo, pela parceria, pela amizade. Sua mensagem final para os nossos amigos hoje. A minha mensagem para vocês é: vamos todos fazer o bem para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todo o mundo, do mesmo jeito que os egípcios ensinaram à humanidade de ter esse carinho, essa caridade, na forma da deusa Isis. Amor, amor, amor. Amém. Adorei. Então, Ramadã Mubarak para você, Ramadã Karim, e para todos os muçulmanos do planeta. E a gente volta a falar. Beijo, Rafat. Gratidão. Namastê. Muito obrigada. Muito obrigado, querido. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Namastê, família Pax.